Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, é o texto da nossa meditação hoje. Nós já lemos os 2 primeiros versículos e eu vou convidá-lo agora que leia os versos 3 até o verso 11, do verso 3 até o verso 11. Se você está vendo aí alguém sem Bíblia, uma coisa assim, você acompanha para que compartilha, né, para que todos possamos participar da leitura. Texto da palavra de Deus, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o que, irmãos? O que diz aí? Co-participantes de quê? Da natureza divina. Vou dar uma paradinha aí. Já vamos dar uma parada. Nessa semana eu convidei você para que estivéssemos aqui hoje meditando na palavra de Deus com esse tema: eu quero buscar a natureza divina. Mas será isso possível? Isso faz sentido? Isso é bíblico? Será que é assim mesmo? Será que o pastor não deu lá uma bilolada na cabeça e está achando que a gente pode virar Deus? Será que é isso que ele está querendo dizer? Então eu vou chamar, nós não terminamos a leitura, mas eu vou voltar atrás aqui no texto, só para te chamar a atenção de algumas palavras que foram colocadas no texto aí pelo apóstolo Pedro, toda a diferença naquilo que estamos lendo. Ele começa o versículo 3 dizendo assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Então já começa a palavra de Deus dizendo que Deus nos doou todas as coisas. Mas que todas as coisas? Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Mas ele continua falando lá no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas. Olha aí Deus de novo, nos doando. Deus nos dá aí a vida, Deus nos dá a virtude, e agora Ele nos tem doado as suas muito preciosas, suas preciosas e muito grandes promessas. E Ele tem um propósito para que nos doe as suas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Então, antes de qualquer coisa que possamos refletir hoje, durante este culto, o que nós podemos perceber é que o propósito de Deus é sim, que eu e você façamos parte da natureza divina, que eu e você experimentemos da natureza divina na nossa natureza. Basta a gente lembrar que lá no iniciozinho a Bíblia nos conta que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o que eu sou, o que você é um reflexo daquilo que Deus é, ou de quem Deus é. É óbvio que também lá no iniciozinho da Bíblia, a Bíblia nos conta que por causa do pecado, por causa da rebelião humana, este reflexo, ou esta natureza, perdeu a sua nitidez. Eu não sei quantos são daquele tempo que não tinha espelho, que você precisava arear bem a panela para poder saber se está mais ou menos bonitinho para sair de casa. Tem alguém aqui que é desse tempo?
Mas você já ouviu falar disso? Já viu no YouTube? Já, né? Em algum lugar você já ouviu falar disso, né? Ninguém quis assumir que é desse tempo. É porque também já passou esse tempo, né? Lá no tempo do Pedro Álvares Cabral, eles já estavam trazendo espelho para alegrar os índios aqui, ou para pelo menos assustar, né? Talvez assustar os índios com aquilo que eles estariam vendo. Mas o fato é que a nossa imagem, por causa do pecado, ou o reflexo da imagem de Deus em nós, ela ficou um tanto turvada. Ela ficou um tanto, vamos dizer assim, distorcida. E isso nos faz, muitas vezes, ter o entendimento de que nós não podemos nos aproximar de Deus, de que nós não podemos ter as virtudes de Deus, de que nós não podemos ter os mesmos pensamentos de Deus, que nós não temos condições de sermos pessoas de um caráter, de uma moral, de uma vida que seja, de fato, um espelho de Deus. O apóstolo Pedro está aqui discordando de quem tem esse pensamento. E o apóstolo Paulo também discorda disso quando ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou um imitador de Jesus. Em outras palavras, eu e você podemos cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Normalmente, um casal que se dá bem, à medida que o tempo vai passando, né, depois de um certo tempo de casamento, a sensação que dá para aquelas pessoas que os conhecem, não de muito tempo, mas os conhecem naquele momento, é que eles se parecem com irmãos, eles vão se tornando parecidos um com o outro. E o que torna um parecido com o outro? A proximidade, os gostos, as manias, os desejos, a maneira de fazer as coisas, vai cada vez mais se aproximando à medida que este relacionamento se torna um relacionamento mais íntimo, mais próximo, mais de uma maior interação. E isso, irmãos, a tendência ou o propósito é que na minha relação e na sua relação com Deus, quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais podemos nos tornar parecidos com ele, nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. Mas vamos continuar a leitura da Bíblia? Nós paramos no versículo 4, vamos ler agora. Aliás, nós paramos no meio do versículo 4, eu vou lê-lo novamente. Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai à vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, o que diz aí, irmãos? Não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela palavra dele lida. Eu te convido agora a orar ao Senhor, falar com Deus. Feche teus olhos, se for possível, coloque-se na presença de Deus, volte seu pensamento a Ele e diga assim: Deus, eu quero compreender a Tua palavra.
Quero entender como é que funciona esse negócio de ser coparticipante da natureza divina. E se você for um pouquinho mais ousado, você pode dizer assim para ele: Deus, eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero me tornar, sim, participante desta natureza, a natureza de Deus, a natureza divina. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, a nossa oração, ó Deus, é que o Teu Espírito Santo, aquele que nos conduz a toda a verdade, esteja agora falando conosco, ó Deus, e apesar de mim, a Tua palavra chegue ao coração dos Teus filhos, segundo a Tua bondade e misericórdia. Este é o nosso pedido, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a quem oramos. Amém, queridos? Então nós vimos aqui o nosso objetivo, é entender ou procurar, buscar a coparticipação ou a participação na natureza divina. E o apóstolo Pedro, ele é bem didático aqui. Ele nos dá o caminho para fazermos isso. Ele nos dá aquilo que é necessário. Ele vai nos falando aí do versículo 5 até o versículo 7, ele nos fala da fé, da virtude, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, da piedade, da fraternidade e do amor. E é muito interessante, eu sempre tive essa visão, até esta semana, enquanto eu meditava nesse texto aqui, eu sempre tive a visão desta passagem de Deus aqui como se ela fosse uma escada, sabe? O primeiro degrauzinho, a fé. O segundo degrau, a virtude. O terceiro degrau, o conhecimento, e assim por diante. Mas aí eu fui lendo esse texto aqui, e isso tem uma lógica, né? Isso dá um entendimento aí, né? E a gente ainda fica até bonito que o último dos degraus aí é o amor. Né? Você, opa, realmente isso é bonito. E eu acho que eu já até preguei sobre isso, eu já ouvi muitos pregadores falando sobre isso, mas esta semana, meditando aqui de novo, eu confesso para vocês que se eu preguei isso para vocês, eu peço perdão. Se eu preguei isso em outra oportunidade, eu peço perdão a quem me ouviu, né, falando isso, porque eu percebi que não é bem assim que a palavra de Deus está se apresentando a nós, não é bem isso que o apóstolo Pedro está nos dizendo. Porque o degrau, a escalada, né, ela pressupõe um passo de cada vez. Você quer cair numa escada, é correr, tanto para subir quanto para descer, né? É a receita infalível para você despencar de uma escada, esborrachar de uma escada, é tentar correr para fazer isso. Vai chegar uma hora que você vai tropeçar e eu espero que, se isso acontecer, seja lá no último degrau, né? Que aí você não cai tanto. Mas o texto aqui não está nos dando essa noção de algo que tem que vir uma coisa após a outra. E aí eu comecei a pensar assim, que figura então eu posso usar para ilustrar a ideia que o apóstolo Pedro está nos trazendo aqui. E eu morei perto da praia muitos anos da minha vida. E eu sei que, mesmo sendo mineiro, né, eu tive a oportunidade de morar à beira-mar por um bom tempo da minha vida, e ver os pescadores, acompanhá-los ali, desde criança, aquele negócio todo. E eu sei que a maioria de nós mineiros aqui, quem já teve oportunidade de ir na praia, talvez já tenha visto, né? Dependendo da praia que você foi, você não viu. Mas quem aqui já viu uma jangada? Vamos ver. Tem bastante gente aqui que já viu uma jangada, né? A jangada, nós podemos dizer que é a mais primitiva das ações. Mais primitivo do que uma jangada é só um tronco. Você está ali, você está afogando no rio, está afogando em algum lugar, alguém te joga um tronco, você se agarra ali e é uma embarcação. Mas mais primitivo que a jangada é só esse tronco. Mas a jangada é algo que você depende ali de vários troncos, de vários pedaços de madeira, que você vai juntando um ao outro, usando a expressão aqui do apóstolo Pedro, você vai associando um ao outro, um ao lado do outro, de maneira que é criada uma plataforma, e tendo uma vela ou não tendo uma vela, você põe aquilo em cima da água, vai funcionar.
você não vai afundar. É mais fácil o Titanic afundar do que uma jangada, né? Se uma jangada só vai afundar se algo acontecer no momento da construção dela. Sabe o que é? Você não amarrar direitinho aqueles elementos. Você não juntar de maneira, unir ou associar, usando a expressão aqui do apóstolo Pedro, estes elementos. Então, irmãos, eu gostaria que você olhasse para aquilo que o apóstolo Pedro está nos falando aqui, tentando aí imaginar, visualizar você construindo uma jangada. E nessa jangada, e para construir esta jangada, você tem alguns troncos, alguns pedaços de madeira que você vai ajuntar. O primeiro deles, conforme diz aí o versículo 5, é a fé. Associai a vossa fé. E a fé, irmãos, é aqui que a gente tropeça muitas vezes, porque a gente pensa na fé como algo que vem de nós mesmos. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Olha como o apóstolo Pedro começa essa passagem aqui no iniciozinho dela, o capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim, olha: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé. Quem que obteve fé? Aqueles a quem o Espírito Santo quis dar. A fé é um dom de Deus. A fé é um presente de Deus. A minha vida cristã, a tua vida cristã, ela começa com a fé. Então você não precisa primeiro crer para se tornar um cristão. É porque você está crendo, é porque você recebeu a fé, é que você está se tornando um cristão. A fé não é algo que vem de você para que você se torne um cristão, mas a fé é o selo que Deus te dá para que demonstre que de fato você é dele. Ele te faz crer nele. É por isso que a Bíblia nos fala, lá no Evangelho de João, né, que o Espírito Santo é aquele que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, vem de Deus. Eu passo a crer que sou um pecador, que sou alguém que precisa da misericórdia e da graça de Deus, por causa do próprio Deus. Sem Ele, eu jamais saberia disso. Sem Ele, eu viveria no escuro, viveria sem a luz que vem da própria palavra de Deus. Então, a esta fé que eu e você recebemos por graça de Deus, e não é uma fé tão somente que acredita que Deus existe. Ah, você acredita que Deus existe? Não, não é essa fé que nós estamos falando. Nós estamos falando, você crê que Ele é o teu Senhor, que a tua vida pertence a Ele, que você se entregou a Ele? É desta fé que estamos falando? Associada a esta fé, ou uma vez que esta fé faz parte da minha vida e da tua vida, a Bíblia diz que nós devemos associar a ela, então, o primeiro tronco, a fé. O segundo tronco que eu vou amarrar ali, bem juntinho, bem apertadinho, para não desmanchar no meio da travessia, é exatamente a virtude. E o que a palavra de Deus está querendo nos dizer aqui com virtude? E esta palavra é surpreendente. O que a Bíblia está chamando de virtude aqui na língua grega, esta palavra significa aqui na realidade virilidade. Em outras palavras, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é o seguinte, que para andar com Deus, você homem precisa ser muito homem, você mulher precisa ser muito mulher, para andar com Deus. Você vai ter que associar isso aí. A tua fé, você vai ter que associar esta coragem, essa disposição de querer andar com Deus. Isso é uma disposição de fato de andar com Deus. E ela traz a ideia, este ser homem, este ser mulher, traz a ideia aí de bondade e retidão também. Ou seja, aquela pessoa que procura fazer o que tem que ser feito.
O homem que procura fazer o que precisa ser feito, a mulher que procura fazer aquilo que é necessário também na vida dela. Então ele diz, o apóstolo Pedro diz, você associa a tua fé à virtude. Mas associa a virtude, ou seja, amarradinho aí junto com a virtude, você precisa de algo mais. Você precisa do conhecimento de Deus. E aqui a palavra do Senhor nos chama a atenção para o conhecimento, não somente como a ideia do saber. Nós vivemos na era da informação. Quando eu era criança, ou quando a maioria de nós que estamos aqui éramos crianças, nós não tínhamos acesso a praticamente nada. Eu me lembro que quando a professora da escola mandava a gente fazer um trabalho, a maioria da meninada ficava se perguntando assim, quem é o coleguinha rico que tem a Barça dentro de casa? A maioria dos meninos que é Barça, né? Era uma enciclopédia maravilhosa. E tinha a Barça da Shopee também, não sei se vocês já viram, chegaram a ver a Barça da Shopee. Era uma outra coleção lá, que eu não me lembro exatamente, mas a gente que era mais pobre comprava essa Barça da Shopee. Ela se chamava Conhecimento e alguma outra coisa. Era Conhecimento e outra coisa. Lá na minha casa tinha essa. Era assim, mais mequetrefe, não tinha tudo, né? Mas era isso. Nós hoje temos acesso a qualquer coisa, a qualquer informação. Isso tem prejudicado, inclusive, a nossa mente. Esses dias para trás, eu fui ao supermercado, aquilo que eu comprei deu exatamente R$20. Eu dei uma nota de 50, a pessoa lá no caixa pegou a calculadora para descobrir que eu tinha que me devolver 30. Né? E isso é o exemplo da calculadora, mas posso te dar mais um exemplo também. Quem aqui sabe pelo menos 5 números de celular de amigos ou conhecidos ou familiares de cabeça? 5 de cabeça. Nós nos acostumamos a terceirizar o nosso conhecimento. Né? E a gente parou de decorar. Nas escolas agora ninguém aprende mais nada. Eu cheguei a testemunhar como professor e também como aluno aquele tempo que você ouve ali o professor falar. Se ele pôs um slide lá na tela, depois ele manda o PDF pelo grupo. Se ele escreveu no quadro, você vai lá e tira a foto. Né? E nunca mais olha para aquela foto também. Nem no dia da prova, nem para estudar para a prova. Porque nós nos habituamos no excesso de informação, nós, infelizmente, estamos nos tornando mais burros. Desculpa a expressão. Mas eu estou pondo todo mundo em pé de igualdade. Então, não estou discriminando ninguém. Porque do mamano ao caducano, nós nos tornamos uma geração mais burra, acomodada, que não procura conhecer mais nada, não se importa em saber. E isso, irmãos, afeta diretamente a fé, a comunhão com Deus. Porque a Bíblia nos mostra aqui, e o apóstolo Pedro está dizendo isso, mas ao longo de toda a Bíblia isso também é dito, de que não existe fé em Deus sem conhecimento de Deus. Não existe relacionamento com Deus se eu não procurar conhecê-lo. Namoro na internet é uma coisa que funciona até a página 3. Dali para frente a coisa chega num ponto que, se você não for lá, não conhecer, não olhar no olho, a coisa não flui, não é? Com Deus também não dá para ter relacionamento virtual. Eu ponho lá toda semana, como disse o pastor aqui domingo passado, né? Daqueles irmãos que falam eu ponho toda semana lá a pregação do fulano de tal, para ouvir. E aquele negócio fica lá passando e você está fazendo qualquer outra coisa lá e não retém aquilo de fato na tua mente. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala lá em Romanos que o nosso culto, a nossa relação com Deus, racional. A fé não é algo emocional.
A fé é algo racional. E algo que é racional precisa de conhecimento. Então, ao associar a minha virtude ao conhecimento, irmãos, é necessário que eu e você quebremos esse ciclo da terceirização da informação. Você vai precisar ler a Bíblia, você vai precisar meditar na palavra de Deus. Você não precisa ler a Bíblia toda num ano, igual muitas vezes você ouve as pessoas falar, eu li a Bíblia toda no ano. É bom, se conseguir, amém. Né? Mas um versículo por dia também não dói. Mas não é ler o versículo e não esquecer que leu. Não. Ler e meditar. Ler e refletir naquilo. Ler e pensar, como que isso se aplica a mim? O que essa passagem da Bíblia está cobrando de mim? Ou em que ela confronta a maneira com que eu penso a vida? Todos esses tipos de perguntas são importantes e você pode fazer naturalmente, nem gasta tempo para isso. Mas o apóstolo Pedro, ele continua construindo aí a sua jangada, e a próxima pedaço que ele vai colocar aí é o do domínio próprio. O que é a ideia do domínio próprio, irmãos? O autocontrole. Nós também estamos vivendo num período, numa época, em que facilmente as pessoas perdem o controle. Perdem o controle tanto para um lado quanto para o outro, tanto para a ira quanto para o prazer, tanto para a tristeza quanto para a alegria, tanto para a força quanto para o amor. As pessoas estão completamente descontroladas. Falando do descontrole, existem pessoas, por exemplo, que têm enfrentado uma luta tremenda para controlar o seu peso para cima, e outras que estão aí sofrendo e às vezes morrendo pelo lado oposto da anorexia. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo de descontrole, da pulsão, daquilo que eu faço primeiro para depois pensar. Eu falo primeiro para depois ver se eu devia ter dito ou não. Eu como, eu tomo, eu uso, eu vou, sem refletir se aquilo é o melhor para mim, se aquilo de fato é o que eu deveria buscar para a minha vida. Então, irmãos, o apóstolo Pedro está nos dizendo, coloque aí primeiro a fé, depois da fé a virtude, depois da virtude o conhecimento, mas depois do conhecimento o autocontrole. Eu quase que poderia dizer para você assim, depois do conhecimento, o autoconhecimento. É você conhecer os seus próprios limites, é você conhecer as suas capacidades. Eu gosto demais daquele versículo lá da Bíblia, em Romanos capítulo 12, que diz assim, ninguém pense de si além do que convém. Por quê? Porque na realidade o que a Bíblia está dizendo para mim e para você ali é o seguinte, que eu não devo ir nem além nem a quem. Eu não posso pensar que eu sou demais, quando na verdade eu não sou, mas nem achar também que eu sou o pior dos piores. Porque quantas pessoas têm sofrido exatamente por causa disso? Porque não se sentem adequadas em nenhum ambiente, não se sentem amadas, não se sentem valorizadas em lugar nenhum, de forma nenhuma, com nada que façam, e por isso esse descontrole, porque estão sempre ali em busca de algo mais para a sua própria vida. Mas aí o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte, só que para ter esse negócio aí chamado autocontrole, domínio próprio, você vai precisar de algo mais, você vai precisar de persistência. Então, não adianta você ir nessa jangada só com essas 4 primeiras, tem que pôr a outra aí, mais uma tábuazinha, mais um troncozinho aí, amarra bem ajustadinho, o quê? A persistência, resistência, firmeza, espera paciente. Tem uma palavra na Bíblia que eu acho fantástica, que diz assim, que é uma palavra até pouco usada na nossa língua portuguesa, que é a longanimidade. A palavra longanimidade, embora seja uma palavra grande e até um pouco difícil de ser dita, ela traz uma ideia linda,
que é o seguinte, é a ideia do elástico, é aquele que estica a paciência até que o outro mude. Mas e se o outro não mudar? Continua. Continua. É dessa paciência que nós estamos falando aqui na Bíblia. É essa perseverança, né? Quer dizer, as circunstâncias não são favoráveis, as coisas não são como eu gostaria que fossem. Continuar insistindo. Lembra, alguns domingos atrás eu falei aqui da Dolly, né? A teologia da Dolly. Qual que é mesmo? Continue a nadar, continue a nadar. Não é assim? Coisa está complicada, mas eu persevero, eu me mantenho firme, eu vou adiante, eu não olho para trás, eu sigo adiante, porque é este o propósito de Deus. A perseverança, eu devo associar uma outra noção ainda, um outro troncozinho que a Bíblia chama aí de piedade. E o que é a piedade, gente? Fulano é uma pessoa muito piedosa. Ou a Bíblia ainda usa uma palavra que nós não usamos muito no nosso linguajar cotidiano, que é o ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem piedade. E a Bíblia diz que os ímpios não herdarão o reino dos céus. Então, para herdar o reino dos céus, é necessário que eu seja piedoso. E o piedoso significa o quê? Ser piedoso significa o quê? Ter reverência, ter devoção a Deus. Então, irmãos, nessa sua jangadinha aí, vai ter que ter espaço para devoção. Sabe aquele negócio de intimidade com Deus, de conversar com Deus? E aí, Senhor? Eu confesso para vocês que as minhas orações hoje, quanto mais o tempo vai passando, as minhas orações particulares hoje, elas são cada vez menos formais. Eu conheço pessoas que quando vão orar, eu me lembro quando eu era criança, tinha um senhor que ia orar, e quando ele ia orar, a igreja toda ficava apavorada, pensasse, pronto, o culto hoje não acaba, porque isso foi lá na década de 80, e aí ele começava a oração dele dizendo assim: meu Deus, eu me lembro quando lá em 1918, aí você imagina, até chegar em 1980, e ele ia lembrando mesmo, não falhava nada, né? Tinha memória para tudo aquilo que ele ia falar. Então, às vezes o povo até pedia para o pastor, já era um senhorzinho assim, bem de idade na igreja, o povo até pedia: pastor, não pede o irmão fulano para orar não, porque senão o culto não acaba. E ele lembrava todo. Mas quanto mais o tempo tem passado, as minhas orações com Deus têm se tornado assim uma conversa, um diálogo cada vez mais informal. E isso, irmãos, não é deixar de ter reverência. Deixar de ter reverência é deixar de dar atenção para Deus, é deixar de colocá-lo em primeiro lugar na tua vida, como aquilo que é mais importante na tua vida. É isso que é devoção, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, virão depois, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. A gente só lembra das demais coisas sendo acrescentadas, né? E a gente não presta atenção de que a gente tem que buscar Deus melhor. É essa piedade que a Bíblia está falando aqui, que nós devemos associar. E associada a essa piedade, a fraternidade. Lembra que alguns domingos atrás eu falei sobre o amor, e eu falei que nós temos, por exemplo, exemplos de paixão como um sentimento, a empatia como um sentimento, mas o amor verdadeiro de Deus é aquele que nos leva a uma decisão, a um compromisso. O que a Bíblia está dizendo aqui quando ela fala desse amor fraternal é exatamente dessa empatia, desse desejo de estar uns com os outros, de ter prazer de estar com o seu amigo, com o seu irmão em Cristo, de poder sentar ao redor de uma mesa e conversar, e rir, e brincar.
É desse amor que a Bíblia está falando. Associa isso. Quer dizer, tem que ter comunhão. É o que a Bíblia está dizendo. A tua vida precisa ser uma vida de comunhão. Não pode ser isolada. Mas ela não pode ser só uma vida de empatia. Ela não pode ser uma vida só de simpatia, de amizade. Ela precisa ser uma vida de amor verdadeiro. Por isso, associado a esse amor fraternal, a Bíblia termina dizendo aí a última peça dessa jangada que você vai construir aí para atravessar o rio caudaloso desse mundo até chegar ao reino de Deus, é exatamente o do amor. O amor segundo o coração de Deus. E eu me lembro que alguns domingos atrás, quando eu falei do amor com os irmãos, eu disse para você que o amor é um ato divino, que o amor é algo que Deus tem para comigo, e a Bíblia diz mais, que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém, absolutamente ninguém, será capaz de amar verdadeiramente alguém se primeiramente essa pessoa não for amada por Deus. É o amor de Deus que me capacita a amar. Mas ao mesmo tempo que ninguém pode amar sem ser amado por Deus, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que eu e você, por sermos amados por Deus, podemos sim amar as pessoas. Porque nós fomos amados por Deus, nós podemos amar. E amar não é gostar. Amar não é sentir prazer de estar com o outro. Amar é suprir necessidades. Amar é estar pronto para sofrer, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isso tem que estar aí na tua jangada também, senão você vai afundar. Você vai afundar. E aí olha só o que a Bíblia termina dizendo para mim e para você, nesta passagem, versículo 8. Porque estas coisas, tudo isso que nós falamos aqui, existindo em vós e em vós aumentando, fazem duas coisas. Primeiro, que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se isso existir em mim, eu me aproximo de Deus. Essa jangadinha aí que nós construímos, ela nos leva até Deus. E ele diz mais, no versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o que, gente? Cego, vendo só o que está perto. Até meus 30 e poucos anos de idade, eu era míope, mas completamente míope. Eu tinha quase 7 graus de miopia, 6 graus e qualquer coisinha. E eu enxergava tudo assim, embaçado. Tem uma passagem da Bíblia que Jesus pergunta para o moço como é que ele está enxergando. O moço fala assim: eu vejo todo mundo como se fosse árvores. É tudo aquela massa andando assim, embaçada, né? Eu fiz cirurgia de miopia, foi uma beleza, a coisa mais linda, das coisas mais lindas que eu já passei na vida foi fazer a cirurgia de miopia. Em questão de 5 minutos, os meus 2 olhos estavam assim, enxergando nitidamente uma sensação que eu jamais imaginei que eu ia experimentar na vida. E eu não enxergava nada, eu desejava jogar bola. Eu desisti de virar jogador de futebol, fui convidado por um time lá no Espírito Santo para jogar futebol. Jogava direitinho na época, hoje não, mas na época eu jogava direitinho. Eu desisti porque eu não enxergava do outro lado do campo. Os irmãos têm ideia. Se eu tivesse na zaga e o meu time tivesse no ataque, eu não estava sabendo o que estava acontecendo lá. Então eu jogava futebol de salão, porque a quadra era menorzinha, ali eu dava conta de tudo embaçado, mas eu via ainda alguma coisa. Parei de jogar bola por muitos anos, exatamente porque na minha época de rapazinho, quem aqui é da minha época lembra como é que era uma bola de futebol de salão, você lembra? Parecia que ela era feita de tijolo, porque era pesado demais aquele negócio. E eu me lembro que uma bela noite, eu estava jogando e já não estava enxergando absolutamente mais nada do que estava acontecendo ali. De repente,
A bola veio, eu matei ela no peito, ela caiu aqui do meu lado, eu toquei para a pessoa que estava mais próxima de mim, tinha lá uns esperando a vez para entrar, eu chamei um deles, a jogada foi bonita, né? Matei no peito, dominei e toquei para o lado. Aí chamei um que estava lá fora, falei, entra aqui no meu lugar. O que foi? Não, nada não. Gente, eu não vi de onde veio aquela bola. Se ela tivesse vindo aqui na minha cara, eu tinha caído no chão, talvez até desmaiado, porque aquela bola era muito pesada. E eu falei assim, gente, não tem condição, não dá mais para eu continuar jogando. Aquilo foi uma tristeza para mim na época. Mas é uma coisa triste, você vê tudo míope, tudo embaçado, né? E o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, que quem não constrói essa jangada aqui, quem não associa estes valores aqui, vive exatamente desse modo. E nós estamos vivendo num mundo míope. As pessoas enxergam, mas tudo turvado, embaçado. Os valores, as prioridades, aquilo que realmente importa, aquilo que as pessoas deveriam buscar na sua vida, tudo turvado. Por quê? Porque não tem buscado esses valores que a palavra de Deus está aqui nos apresentando. Aí o versículo 10 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. A nossa vida está seguindo adiante. E nós precisamos associar esses valores. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você aqui é o seguinte: não dá para andar com Deus sem esses valores: a fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, a perseverança, a piedade, o amor fraternal e o amor de Deus nas nossas vidas. Não dá. Você vai ter que buscar isso. Não dá para ser crente, cristão, com metade dessa jangada, ela vai afundar. Ou você busca de vez, para valer, uma junto com a outra, não é uma depois da outra, é uma coisa junto com a outra, ou então a tendência é que não vá muito longe, e você vai continuar enxergando tudo embaçado, tudo como se tivesse assim turvado. Você não vai saber para que lado ir. Meu desafio a você, o desafio da palavra de Deus a você, a partir de hoje, se você quer de fato ser coparticipante da natureza divina, é muito bom pensar: olha, eu sou um coparticipante da natureza divina, mas como que isso vai acontecer? O que vai te levar até isso? Associar cada um desses valores aqui, pela misericórdia do Senhor, e perseverando diligentemente, você não vai tropeçar. Você crê nisso? Vamos orar então, falar com Deus? Pai querido, de graça e misericórdia, nós te bendizemos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos nesta hora de ouvir a tua voz. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos capacite a diligentemente buscar cada um destes valores, ó Pai, e assim cada vez mais nos tornarmos coparticipantes da natureza, mais parecidos com Jesus, mais parecidos com o Senhor, Pai. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus.